de crabarada sure de crana sire de clada ele criblo brobo ira lá dará mabra babra massurra da craba mabra basire de queijo brura da labra braba blasere de crama yo mamas ira lá da labra mabra suro dolo broche de cramas ira lá da labra mabra massore de crada ere de queijo ora na labra mabra na sicre de levante suas mãos. Era lá da la brama sora lá na naiena mama marerena na naie. Ora lá brama marerena maie. Ora na maraneira naiera lá maie. Era na brama se. Era mara larerena maierera cá. Ora mambraera na brama era lá da labra mararara labra brama lecre ora lá da labra brama era lá da labra brama na crama brama era brama erere crama rera marasu erere na crama brama erere na brama era lá erere na crama rera na macrere na brama orere na la brama so erere crama rama era bamara baera babrae era brama rara era la bamara nara era la mama era na erere ora la mama brama erere na mama marana la erere na la mama era na mama erere credere ora na la mama brama erere ora la mama brama era marara la mama era marara era marala ora la bama na brava marera la ora mai era maraie o cramaraie era cramaie tu és o nosso Deus santo és o Senhor, santo é o Senhor. Queira mai, queira laraie, queira larare, és o Senhor. Queira bramaie. Aleluia, aleluia, louvamos o teu nome, Jesus. És a pessoa mais importante neste lugar, és a pessoa mais importante neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Viemos aqui, Senhor, prestar culto ao Senhor. A nossa vida é tua, o nosso coração é teu.
rendemos graças, Pai, por esse encontro celestial que o Senhor marcou e nos deu a oportunidade de nos juntarmos com o coral celeste e podermos prestar esse culto ao Senhor. Obrigado por uma igreja forte em oração, uma igreja forte em adoração, uma igreja forte em consagração, uma igreja forte em rendição, Pai. Oh, Senhor, a Tua igreja está em movimento, Pai. Aleluia. E nós te rendemos graças por nos dar a oportunidade de fazermos parte disso. Eu oro pela Tua palavra, para que ela seja bem aceita, para que ela seja recebida com um coração manso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, irmão? Glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção. Você está feliz de estar aqui nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Dê a graça e a paz para ela. Fala que ela está bem vestida nessa noite. Fala para ela, você é uma grande bênção. Aleluia. Amém, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13, no versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Você ama, irmãos, a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito do que está no devocional do Rick Renner. Várias vezes eu me lembro disso. E ele fala que é bom nós aprendermos a estender um tapete vermelho para a palavra de Deus, para que ela possa alcançar o nosso coração. Não é simplesmente a pessoa que vai ministrar, ou muitas vezes nós damos honra a pessoas que estão, por exemplo, formando em algo, tem aquele tapete vermelho, mas muito mais honra merece a palavra de Deus, amém? Amém. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você abriu em Números, amém, no capítulo 13, diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. E no versículo 17, olha só o que diz: quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou se é ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. E é interessante porque a única ordem que Deus deu a Moisés foi: envie homens para fazer o reconhecimento da terra. Ele não pediu para Moisés colocar esse tanto de condições para aqueles espias. A única coisa que Deus disse foi: envie espias, os líderes das tribos. E aí Moisés começou a acrescentar muitas coisas, aquilo que Deus tinha dito. E é um perigo muito grande, irmãos, quando nós colocamos ou dissemos palavras que Deus nunca disse para nós falarmos. E às vezes nós estamos assim na nossa vida, queremos acrescentar sempre à palavra de Deus algo que é uma experiência nossa e não a verdade da palavra. Amém? Então nós precisamos entender isso logo de cara nessa noite. Então Deus deu uma ordem a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra. Ou seja,
para ver a terra que o próprio Deus já estava entregando àqueles israelitas. Ele não manda os espias para, de repente, não, se eles acharem que dá, então eles vão conquistar essa terra. Na verdade, Deus mandou Moisés enviar os espias, a terra já estava ganha, já estava conquistada, porque no próprio versículo 1 a Bíblia diz: a terra que eu dou aos israelitas. Irmãos, não é você que conquista, é Ele que te dá a capacidade para conquistar. Então nós precisamos ter isso bem claro dentro de nós. E se você vê no versículo 25, acompanhe comigo a leitura. Fala assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. E este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Foi isso que Deus disse a Moisés, irmãos? Não. A única coisa que Deus disse a Moisés foi: envie líderes, envie 12 espias para aquela terra, para eles visualizarem. Irmãos, Deus está nos mostrando para que nós possamos contemplar aquilo que Ele já nos deu. E é por isso que a mesa ela está posta, para você visualizar aquilo que Jesus já conquistou para a sua vida. Mas muitas vezes nós chegamos num culto de ceia e nós pensamos: bom, hoje é ceia, mas e o pecado? Mas e aquilo que eu fiz? E a condenação? E o medo? E nós estamos acrescentando coisas que Deus nunca pediu que acrescentássemos, irmãos. Ou seja, ou você nunca leu aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1. Eu acredito que você fica muito feliz quando lê esse texto, esse capítulo. Ele já começa dizendo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Ou seja, não há condenação para você. O problema é que muitas vezes nós estamos acrescentando à palavra de Deus algo que Ele mesmo nunca disse. E aqui o relatório dos espias foi até inicialmente bom. Eles falaram: realmente a terra é muito boa. Realmente, olha aqui o fruto que nós trouxemos. Aí depois eles começam a acrescentar. Mas Moisés tinha pedido para eles fazerem isso. Veja se a terra é boa ou ruim. Veja se os inimigos são fortes, perigosos. Mas Deus nunca pediu isso a Moisés. E no versículo 30 a Bíblia diz: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. E olha só a resposta de Caleb: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Sabe o que o medo faz na sua vida? Ele começa a aumentar as coisas. A única coisa que Deus pediu foi: vai lá ver a terra que eu já dei para vocês. E eles começaram a focar em coisas que Deus não tinha dito para eles focarem. E é interessante porque se nós trouxermos para a nossa vida, se você avaliar a sua vida diária, quantas vezes nós não aumentamos coisas que aconteceram?
Às vezes, quando você vai contar uma história, a história aconteceu, foi assim, assim e assim. E aí você começa a aumentar a história. Você começa a dizer coisas que não aconteceu. Você começa a exagerar. Eu não sei como se chama isso em espanhol, mas em português é literalmente um grande exagero. A pessoa começa a acrescentar coisas que nunca existiram. E é assim que o medo ele começa a crescer dentro de nós. Nós começamos a focar nessas pequenas coisas. E de fato, irmãos, a resposta de Caleb, ela é a resposta que Deus esperava de todos os outros também. Diante de todo o relatório, não sei se alguém já te deu uma notícia muito ruim, e a sua postura foi a mesma, e a pessoa começou a falar: ah, mas está internado. Ah, mas o estado é grave. Ah, mas está com câncer terminal. Ah, mas agora já não tem mais uma perna. Ah, mas agora deu morte cerebral. E qual foi a sua resposta em relação a isso? Muitas vezes a gente fala: já não tem mais jeito mesmo. Mas Deus está nos convidando essa noite para lembrarmos daquilo que Ele conquistou na cruz para nós. E não foi qualquer coisa, irmãos. Foi algo grandioso. Você tem uma vida eterna por causa dele. Ou seja, o relatório para você é diferente daquilo que as pessoas apresentam. Então, diante de uma situação como essa, mas nós temos um nome que está acima de todo nome. Ou seja, vamos e conquistamos a terra. Essa é a resposta que Deus espera que nós possamos dar às circunstâncias. Muitas coisas acontecem, irmãos, mas você não vai vencer um pensamento ou uma circunstância pensando só em coisas boas. Tem pessoas que falam assim: mas o pensamento ruim vem, eu preciso substituir ele por um novo. É até verdade isso, irmãos, mas a Bíblia não manda você substituir um pensamento simplesmente ruim por um novo. A Bíblia também diz que nós devemos falar aquilo que nós cremos. Então nós vemos Paulo falando: pense, você pode tomar nota, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala assim: pense em tudo que é amável, agradável, de boa fama. E aí você pensa: mas eu tenho que pensar nessas coisas. Tem, irmãos, você tem que pensar naquilo que vem do alto. Anotei uma passagem. O salmista diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Você vai ver em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, que vai falar que nós temos uma nova aliança com promessas superiores. Amém, amém. E o que é uma aliança? Você já se perguntou? Você sabe o que é uma aliança? Fui buscar uma resposta para isso. A aliança é um compromisso entre duas pessoas. É quando um diz ao outro: o que é meu é seu. Eu cuido de você, eu protejo você, eu estou com você. Irmãos, você está numa nova aliança. Deus está falando: eu estou com você, eu protejo você, eu cuido você, o que é meu é seu. Essa é a resposta do que é uma aliança. O que é dele pertence também a você, irmãos. Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos estar como aqueles espias que deram um relatório negativo. Parece que nós nem sabemos qual é o Deus a quem nós servimos. Parece que é mais fácil dar foco e ênfase naquilo que é o problema. Irmãos, não. Vamos exaltar aquele que conquistou todas as coisas por nós. Você precisa pensar, irmãos, nas coisas do alto. Por isso, nessa tarde, noite, quero conversar com você sobre pensando como quem tem uma aliança. Alguém que está em uma aliança com Deus. Ou seja, Deus está com você, você está com Ele. Ele protege você. Ele cuida de você. Foi por isso que Ele enviou o Filho dEle para nos salvar, irmãos. Você, por mais bonzinho que seja, não seria capaz de se salvar. E aí Deus, Ele envia o Filho dEle para que nós possamos hoje
termos uma nova vida, uma nova realidade. E para uma nova realidade, nós devemos ter novos pensamentos. Pensamentos antigos, irmãos, já não cabem mais para nós. Pensamentos de miséria já não cabem mais para nós, irmãos. Desde Gênesis até o final, eu gosto muito disso. Deus se apresenta como o Criador e de fato Ele é de todas as coisas. E quando você vai ver em Apocalipse, Ele mostrando para nós o lugar ao qual nós vamos, não é qualquer lugar, irmãos. A Bíblia vai declarar que lá não vai ter nem mesmo lágrimas. Lá não vai ter choro, nem pranto, nem nada disso. As ruas são de ouro. Qual é o teu problema com o pensamento de miséria, irmãos? Deus se apresenta do início da sua palavra até o final como Deus, dono de todas as coisas. Ou seja, um novo pensamento precisa alcançar o nosso coração. Você precisa pensar como alguém que está numa nova aliança, irmãos. Uma aliança superior. Uma aliança que te coloca próximo de Deus, com acesso ao Pai. Os homens da antiga aliança não tinham esse acesso que nós temos a Deus. E o que nós estamos fazendo com esse acesso? Então, o que é essa aliança? É um compromisso entre duas pessoas. Ou seja, o compromisso que você fez com Deus. Hebreus 10,16 fala: porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no coração. Deus falando sobre nós, irmãos. Nós temos a palavra dele em nós, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. É ele quem testifica sobre a verdade. Então nós estamos nessa nova aliança, que não é mais baseada na lei, mas graças a Deus, fala comigo, graças a Deus. É baseada na graça de Deus, irmãos. Não é em mérito. Você entende que não é pelo seu mérito. Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, Jesus declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus falando, irmãos, sobre a nova aliança, que foi conquistada pelo sangue dele, que foi derramado por nós. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Esse é o convite da nova aliança. Romanos 5,1, você vai ver que Paulo vai declarar que nós temos paz com Deus. Você sabia que você era inimigo de Deus? Gente, o que é ser inimigo de Deus? O próprio texto de Romanos 8, lá para o final quase, Paulo vai dizer: se Deus, irmãos, olha o pensamento que Paulo tinha da nova aliança. Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós, irmãos? Um pensamento de quem entende que agora está numa nova e superior aliança. Por isso que o pastor estava declarando: ei, irmãos, o diabo está debaixo dos seus pés. Amém. Aí quando a enfermidade se apresenta, você quer dar foco para a enfermidade? Não, irmãos. Não foi isso que Jesus, com o preço de sangue, conquistou para nós. Você não deve nem sequer mencionar que não tem cura. É difícil demais. Quem disse que é difícil demais, irmãos? Ou você acha que foi mais difícil criar todas as coisas ou eliminar uma enfermidade, irmãos? É isso que Jesus fala quando aquele paralítico ele é colocado, destelham aquela casa, ele se apresenta, os incrédulos falam: meu Deus. E o que é mais difícil? Falar para esse homem: levanta e anda. O que vocês acham, irmãos? Ou seja, não, por isso que Lucas fala, 1,37, para Deus, porque para Deus nada será impossível. Esse é o pensamento da nova aliança, irmãos. Esse é o pensamento que nós devemos ter, um pensamento de Deus. Aleluia! Você faz parte, você tem uma aliança com Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você sabe o que está escrito: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E ele fala: as coisas velhas, olha, se passaram,
e agora tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você agora tem paz com Deus. Você agora é perdoado. Você agora é redimido. Você agora é amado, irmãos. Então aqueles pensamentos antigos, eu estou sozinho, quem disse, irmãos? Ah, não tem jeito para mim, quem foi que falou isso para você? Ah, é que agora já não tem mais solução. Ah, eu nasci para fracassar. Ah, eu não presto para nada. Quem disse, irmãos? Se Jesus conquistou com o preço de sangue na cruz, não é esse pensamento que deve ter na sua vida. Amém. Amém. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. A aliança que nós temos com Deus define a nossa identidade em Deus. E a nossa identidade em Deus define a nossa maneira de pensar. Porque você sabe quem você é, você pensa diferente. Amém. Ou você acha mesmo que o filho, não sei, não me lembro, se o filho do presidente do Paraguai, não sei se ele tem filhos, o presidente do Paraguai. Mas imagina uma pessoa que é filho de alguém que tem autoridade. Alguém que vai se apresentar, você acha que essa pessoa pensa que ela é um verme, que ela é qualquer pessoa? Você já viu como se apresenta alguém da realeza, da nobreza, alguém de uma posição? Ela não se apresenta de qualquer forma, ela não pensa de qualquer forma, afinal ela faz parte de um núcleo nobre, ela faz parte de um ambiente nobre. Ei, irmãos, você faz parte de um reino nobre, você não pode se portar da mesma forma de antes, nem mesmo os seus pensamentos devem ser pensamentos de inferioridade, irmãos. Irmãos, nós não devemos crucificar Jesus de novo na cruz, não, com os nossos pensamentos medianos. Ei, Jesus conquistou algo grande para você. Você entende que a Nova Jerusalém não é um lugar qualquer? E não foi feito para qualquer pessoa também, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não é qualquer pessoa. Aleluia! Irmãos, quem tem aliança pensa com segurança. Amém. Foi isso que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? É assim que alguém que faz parte da nova aliança pensa. Ou você pode dizer para uma enfermidade: quem essa enfermidade pensa que ela é? Quem essa doença pensa que ela é? Quem essa pobreza pensa que ela é? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Quem esse incircunciso pensa que é? É assim, irmãos. Davi, na antiga aliança, já pensava como alguém da nova. Ei, quem esse incircunciso pensa que é? Ei, irmãos, qual é a adversidade que tem se apresentado para você? Hoje à noite você vai precisar dizer para ela: ei, quem você pensa que é? Eu sou filho de Deus, eu tenho o nome de Jesus, Ele conquistou. Aleluia! É assim que alguém que faz parte da nova aliança pensa, irmão. Você não foi feito para o fracasso, você não foi feito para a doença, você não foi feito para morrer cedo. Aleluia! Olha só, irmãos, o que alguém que faz parte ao reino de Deus pensa. Hebreus capítulo 13, versículo 6, abre lá. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Aleluia! Hebreus capítulo 13, versículo 6. Olha, irmãos, olha o que vai dizer. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Sabe, irmãos, é uma pergunta que nem resposta tem. Quem é o doido que vai se atrever a dar uma resposta a essa pergunta? Deus está do seu lado, irmãos. E é por isso que nós podemos dizer com toda a confiança: ei, o Senhor é o meu ajudador. Em uma outra versão, irmãos, diz assim:
Porque o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Amém. Aleluia. Quem tem aliança, irmãos, pensa com fé. Não pensa de qualquer forma. Ah, mas é porque está difícil demais. Quem disse, irmãos? A fé não vê dificuldade. A fé não vê doença. A fé vê a cura. A fé vê a possibilidade de vencer todas as coisas. Ei, o próprio João vai dizer: a nossa fé é que vence o mundo. Não, mas é porque a situação... Irmãos, que situação? A fé não leva em conta situação, dificuldade. Aleluia! Você precisa pensar como alguém da nova aliança. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 13, se você quiser me acompanhar ou quiser tomar nota. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, olha o que a Bíblia diz. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Irmãos, olha isso, sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Aleluia! Irmãos, antigamente a gente até ouvia, não sei se no Paraguai tinha essa expressão, mas no Brasil tem algumas pessoas que ainda falavam assim: não tem, só para a morte é que não tem jeito. Quem foi que disse para você que para a morte não tem jeito? Irmãos, você é apresentado a uma nova aliança, a um novo testamento. Irmãos, é um novo testamento. Aí engraçado, às vezes alguma pessoa é muito rica e às vezes você pode ver uma notícia assim: fulano morreu e deixou um testamento passando tudo que ela tinha para o seu filho, para alguém que ela queria. E aí você pensa: meu Deus, isso poderia ser para mim também. Quem já pensou assim? Eu já pensei, rapaz, seria muito bom. Mas ei, irmãos, aleluia, oh Senhor, muito obrigado. Sabe, irmãos, em Cristo Jesus você tem muito mais do que isso, muito mais. Como dizem uns por aí, você é multibilionário em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu criei, por isso falei. Nós precisamos ter esse mesmo tipo de fé. Não é isso que ele começa dizendo? Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé. O mesmo tipo de fé que Abraão teve. O mesmo tipo de fé que ele teve quando Jesus pediu Isaque em sacrifício. Qual é o sacrifício que você precisa fazer na nova aliança? Abre comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Nós já vimos, irmãos, o que é aliança. É um compromisso entre duas pessoas. Nós já falamos que nós estamos na nova aliança, que não é baseada na lei, mas na graça. Não é baseada no nosso merecimento, mas na graça de Deus, na obra de Cristo. Nós já falamos um pouco como a forma de nós agirmos, porque nós fazemos parte dessa nova aliança. Aleluia! E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de um pensamento, uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente constantemente, porque se nós não fizermos isso,
Por mais que você tenha feito rema, por mais que você tenha feito escola de ministro, o curso que for, se você não renovar a sua mente, o diabo vai conseguir levar você para um pensamento que a Bíblia diz que nós devemos levar cativo qualquer pensamento à obediência de Cristo. E se você não tomar cuidado, logo você vai estar pensando como o diabo pensa. E é por isso que a Bíblia está dizendo: ei, não se moldem, não aceitem o padrão desse mundo. Não permitam que o diabo tenha influência no pensamento de vocês. Nós não podemos aceitar aquilo que vem do diabo, irmãos. Nós precisamos estender esse tapete vermelho para a palavra de Deus, que merece a nossa honra, merece o nosso reconhecimento. Nós precisamos pensar como alguém da nova aliança, irmãos. Não é uma aliança qualquer, é uma aliança feita de Deus para com o seu povo. Nós precisamos, irmãos, nos moldarmos a essa nova aliança que Deus fez conosco. Amém? Então, o nosso corpo precisa ser entregue a Deus por causa de tudo aquilo que Ele fez, como um sacrifício vivo. E como já citei, Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, a Bíblia diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Esses são os pensamentos de alguém que fazem parte da nova aliança. Alguém que tem uma aliança com Deus, irmãos. Você percebe que uma aliança com Deus não é uma aliança qualquer. Talvez você está acostumado com as pessoas neste mundo quebrando uma aliança de forma simples, fácil, como se não fosse nada. E talvez você olhe para isso e possa pensar que a sua aliança com Deus é da mesma forma, mas não é, irmãos. Não permita que o padrão deste mundo impossibilite você de se relacionar com Deus. O seu pensamento precisa ser o pensamento de Deus. E é por isso que Paulo fala: ei, concentrem-se no que é verdadeiro, nobre e amável, de boa fama. Nós precisamos pensar dessa forma. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é uma aliança? É um compromisso entre duas pessoas. Em qual aliança nós estamos? Na nova. O autor aos Hebreus nos lembra que é uma nova aliança, um novo testamento, irmãos, com promessas superiores. Talvez você olhe para o texto que nós iniciamos lendo sobre os espias, e você se admire de Josué e de Caleb, por causa do posicionamento que eles tiveram ali. Foi um posicionamento muito firme diante de Deus. E nós, na nova aliança, precisamos ter um posicionamento ainda maior, por causa daquilo que Cristo conquistou por nós. Você entende isso? Glória a Deus. Então nós estamos na nova aliança. Nós pensamos dessa forma. Nós pensamos como Paulo declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós pensamos como o autor aos Hebreus diz: se o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Nós pensamos, nós cremos, por isso nós falamos. Nós pensamos naquilo que é verdadeiro. Nós renovamos a nossa mente para pensarmos segundo o que Deus pensa, segundo o que Deus diz. Sabe, irmãos, os 12 espias viram a mesma coisa. Eles viram a mesma coisa. Só que 10 pensaram segundo a carne. E 2 pensaram segundo a promessa que Deus já tinha feito. Essa é a diferença, irmãos. Ah, mas como que diante de um caos que estamos vivendo como sociedade, você pensa dessa forma? As pessoas não vão entender porque você pensa como Deus pensa. Mas, irmãos, continue firme naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Em Números, no capítulo 14, no versículo 1: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda.
Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Diziam: por que o Senhor está nos levando para essa terra? Só para morrermos em combate? Não é assim que alguém da nova aliança pensa, irmãos. Amém, amém. Aleluia. E o texto continua dizendo: nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Meu Deus. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. E sabe, irmãos, que quando você não pensa como alguém da nova aliança pensa, esse versículo 9, ele fala de alguém que não pensa como Deus pensa. Olha só o que diz: não se rebelem contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar e a apedrejar Josué e Caleb. Então, irmãos, Deus interviu em todo aquele caos. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? É isso que Deus nos pergunta quando nós não pensamos como alguém da nova aliança pensa. Se você está na nova aliança pensando como alguém da antiga, ou pior, pensando como alguém que não tem nenhuma relação com Deus, é isso que Deus pergunta: até quando você me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. E aí depois, não vamos ter tempo para ler, você lê na sua casa, Moisés intercede pelo povo, mas aquela geração não pôde provar da promessa de Deus por causa da incredulidade. Se você não tomar cuidado com aquilo que você pensa, você não vai provar daquilo que Deus já determinou para você como nova criatura viver, irmãos. Se você pensar como o mundo pensa, você vai acabar não desfrutando daquilo que Jesus conquistou por você. Existe um novo modo de pensar na nova aliança. Pensar como Deus pensa. Pensar como Deus pensa, irmãos. Aleluia! Sabe, irmãos, alguns pensaram certo, 2, e 10 pensaram errado. E por quê? Josué e Caleb lembraram do que Deus disse. Os outros lembraram o que sentiram ao ver. Quem olha para Deus, irmãos, pensa certo. Mas quem olha para si ou para a circunstância pensa errado. Eles pensaram diferente porque guardaram a palavra de Deus. Guardaram aquilo que Deus disse. E muitas vezes nós não pensamos certo porque nós não estamos nos enchendo da palavra. Nós não estamos dando crédito à palavra. E nós precisamos mudar isso, irmãos. Eles lembraram daquilo que Deus já tinha feito. Lembraram do caráter de Deus. E mais do que os 10 espias, eles conseguiram ver Deus primeiro do que o gigante. Os gigantes daquela terra. Enquanto os 10 espias viram primeiro os gigantes. E de repente, nem na imagem que eles viram, eles não conseguiram enxergar o Senhor. Aquele quem tinha dado a missão. Irmãos, talvez você se esqueceu da missão que Deus nos deu como igreja.
E um projeto, como o Verbo em Ação, é uma extensão, como o pastor bem disse. E você precisa se conectar a essa visão, a essa missão, para que nós possamos resgatar pessoas que estão com o pensamento do diabo e trazer essas pessoas ao pensamento de Deus sobre elas. Amém. Nós precisamos nos conectar, porque o diabo está tragando a vida das pessoas lá fora. E nós precisamos apresentar Deus para que elas não vejam os gigantes. Nós precisamos apresentar a palavra para que elas possam aprender a guardar essa palavra. Sabe, irmãos, quando você pensar que está sozinho, Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você pensar, mas eu não tenho valor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Quando você disser ou pensar não vai dar certo, Filipenses 1,6 declara: aquele que começou a boa obra completará. Quando você pensar eu sou fraco, Efésios 6,10 diz: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Quando você pensar num culto como esse de Santa Ceia, eu pequei, Deus me rejeitou. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sabe, você não vai vencer um pensamento simplesmente com o outro. Você vai vencer o seu pensamento, aquele pensamento ruim, declarando a palavra de Deus, irmão. Ah, mas eu sou fraco. Não, irmãos. A palavra diz que você precisa se fortalecer no Senhor. E alguém que se fortalece no Senhor não é alguém fraco, porque Deus detém toda a força, irmãos. Aleluia. Então não pense aquém da nova aliança. Sabe, irmãos, e a ceia é esse momento que nós olhamos para ela e alinhamos os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. A ceia é a lembrança visível da aliança que muda os nossos pensamentos. Aquilo que Jesus conquistou é tão grande, irmãos, que nós não podemos deixar isso de lado, como se o diabo tivesse mais força do que Deus. Ei, eu preciso te lembrar, irmãos, nem a morte foi capaz de vencer Jesus, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, a Bíblia declara: fazei isto em memória de mim. Sabe, irmãos, Hebreus 9,15 fala que Cristo é o mediador da nova aliança. A ceia nos lembra da aliança que temos com Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Você não vai tomar essa santa ceia hoje à noite da mesma forma. Você vai tomar a santa ceia se lembrando do sacrifício de Jesus. O sacrifício que nos posiciona como filhos de Deus, irmãos. Esse sacrifício que nos mostra esse acesso que temos ao Pai. Oh, Senhor! Esse sacrifício que Jesus passou para que nós pudéssemos pensar diferente, para que nós pudéssemos pensar segundo Deus, segundo a palavra. Oh, Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, Senhor, ela é tudo que nós precisamos. E é por isso que o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Oh, Senhor, a minha oração é para que nós possamos dia a dia aprendermos a olhar, a pensar como o Senhor pensa. Oh, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, recebendo essa palavra com toda a autoridade, recebendo essa palavra e pensando como alguém da nova aliança pensa. Oh, Senhor, assim como João disse a Gaio: faço votos por tua prosperidade, como é próspera a tua alma. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e faço votos de prosperidade na mente, em todas as áreas da vida, porque eles são prósperos, porque o Senhor conquistou todas as coisas. Aleluia! Oh, Senhor, nós somos tão gratos pela tua palavra.
Somos gratos pela tua gloriosa presença. Somos gratos pelo teu grande amor por nós. Aleluia. Ore um pouco em línguas, irmãos. Así como dice Romanos capítulo 10, es que nosotros vamos a creer no solamente
sino también confesarle a Él con nuestra boca, diciéndole: Señor, yo te abro mi corazón, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo dentro de mí, y te hago, Señor, Salvador y Señor de mi vida, Jesús. Cuando usted hace eso, usted entra en alianza, usted entra en pacto con Él, y todas las promesas que están en la palabra de Dios para sus hijos pasan a ser parte de tu vida. Y esa es la voluntad de Dios. Si usted está aquí en esta noche y usted nunca confesó a Jesús como su Señor y Salvador, o usted se apartó de los caminos del Señor, yo quiero que usted pase aquí enfrente. Todos estamos de ojos cerrados, nadie te va a mirar. Que usted pueda dar ese paso de fe, así como yo di ese paso de fe un día y mi vida fue completamente transformado, cambiado. Y la vida de la mayoría de los que estamos aquí en esta noche, usted pueda dar ese paso de fe. Y yo tengo certeza, así como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en Cristo Jesús para vos. Si sos esa persona, pasa aquí enfrente. No pierdas esta oportunidad. Yo quiero dar tu vida, yo te voy a guiar a la oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay alguien aquí que nunca confesó al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, o alguien que se apartó de los caminos del Señor. Pasa aquí enfrente, hermano, no tengas vergüenza. Dios envió su único Hijo en la cruz del Calvario. Es para cambiar tu historia, es para cambiar tu vida, es para darte una nueva oportunidad. No desaproveches el favor. Todos salvos, todos salvos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Quiero invitar a los diáconos que puedan pasar aquí para nuestro momento de ofrenda, de Santa Cena. Aleluya. ¿Están preparados? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra? Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Antes de seguir, quiero compartir con ustedes la palabra que está en Lucas. Todo es Lucas hoy, hasta el ministro de Lucas. Ustedes fueron bendecidos, hermanos. Amén. Aleluya, qué palabra extraordinaria. Aleluya. Saben, yo lo mencioné, pero el pastor Lucas también es uno de los pastores auxiliares allí, que es el brazo derecho prácticamente de nuestro pastor presidente, el pastor Dodonio. Somos 5 los pastores auxiliares que estamos justamente con él, y el pastor Lucas también es uno de ellos, y ciertamente él es una inspiración para mi vida. También un hombre que sirve de todo corazón. Esta mañana a las 2 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, me envió un mensaje, me dijo: pastor, acabamos de dejar en la iglesia la mesa que prestamos de ustedes para un evento que tuvimos. ¿Sabe? Tanto él como su esposa no mide esfuerzo, de madrugada, fin de semana. ¿Sabe? Realmente, pastor, yo quiero honrar la vida de ustedes, juntamente con la iglesia, en nombre de la iglesia, el esfuerzo que ustedes han hecho. Yo sé que todo eso está delante de Dios, y hay muchas recompensas más de parte de Dios que ustedes ni se imaginan, porque yo sé que lo que ustedes hacen, ustedes lo hacen no buscando algo, que Dios conoce el corazón de ustedes. Yo sé que hay muchas cosas que ustedes van a vivir en este tiempo, que Dios va a derramar sobre la vida de ustedes. Realmente ellos son personas inspiradoras, pero personas que nos inspiran. Amén, hermanos. Personas con corazón así que ustedes ni se imaginan. Su esposa trabaja hasta las 10, las 11 de la noche. La otra vez invité ya para ministrar aquí, y en su agenda buscó y no encontró ningún tiempo. Porque ella tiene mucho compromiso, trabaja, está en la iglesia, en la facultad. Ahora ellos se liberaron un poco más de la facultad y están más involucrados aún en la iglesia, pero no miren esfuerzo.
esfuerzo. Son personas que han estado estudiando medicina y los que estudian medicina saben lo que es eso. Pero mismo estudiando medicina están allí sirviendo. Están allí con el grupo de jóvenes. De madrugada, a cualquier horario, están allí sirviendo. Aleluya. Aleluya. Y saben, nada de eso queda en vano. Todo lo que nosotros hacemos, así como dice la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos para el Señor, hay una recompensa de parte de Dios. Amén. Aleluya. Así que somos muy agradecidos, somos muy bendecidos por la vida de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero vamos a leer Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, en el versículo 14. Está la institución de la Santa Cena, cuando Jesús se sienta juntamente con sus apóstoles. La última cena, dice el versículo 14. Cuando era la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aleluya. Dice el versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, Jesús, él se sentó. Voy a agarrar este pan acá como ejemplo. Este pan está fresquito, está rico este pan. ¿Qué me parece a ustedes? Jesús literalmente, hermanos, agarró el pan ahí sentado con su discípulo y él le mostró y dijo: tomó el pan. Dice que él lo partió, así como voy a partir ahora. Pero él lo partió, hermanos, literalmente el pan, porque eso era lo que iba a ocurrir con su cuerpo. Su cuerpo fue literalmente partido. Dice la palabra de Dios: tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hace esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros participamos del pan, nosotros estamos haciendo en memoria de él. Nosotros no estamos participando del cuerpo de Cristo, estamos haciendo algo en memoria de él. Su cuerpo fue literalmente partido. Así como dice Isaías 54, que él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí en la cruz literalmente él partió su cuerpo. Su cuerpo fue dilacerado, fue partido, porque allí él estaba sufriendo ese dolor que muchas veces usted está sufriendo. Tal vez usted dice: nadie sabe del dolor que yo estoy sufriendo, nadie sabe de la enfermedad que yo estoy pasando. Sí, Jesús sabe. Él pasó por ti primero en la cruz del Calvario. Y háblese cómo se llama esa enfermedad. La palabra de Dios dice que allí en la cruz del Calvario él lo clavó. Esa enfermedad fue clavada. Por eso es que usted tiene legalidad en la palabra de Dios para decir: Señor, esta enfermedad no pertenece a este cuerpo, porque tu palabra dice que tú ya llevaste en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted ora, aunque usted esté pasando momentos de enfermedad, de eso, usted puede declarar: Señor, tu palabra dice que yo soy sano porque tú llevaste en la cruz del Calvario esa enfermedad, esa dolencia. Yo no sé cómo se llama esa dolencia, esa enfermedad que tal vez está cargando tu cuerpo, pero la palabra de Dios dice que su cuerpo fue partido, fue dilacerado. Porque la enfermedad, hermano, la miseria, la escasez, la pobreza, así como dice la palabra, es toda consecuencia del pecado. Y Cristo Jesús ya nos hizo libre de eso. Entonces hay legalidad en la palabra de Dios cuando usted ora, declara: Señor, esta enfermedad no pertenece a mi cuerpo, esta situación no me pertenece
pertenece más como hijo de Dios. Yo cambio mi manera de pensar. Y saben, tal vez muchos te van a criticar, tal vez muchos van a hablar, tal vez muchos van a querer apedrearte cuando tú tienes una mentalidad cambiada conforme a la palabra. Así como cuando el pastor Lucas estuvo ministrando, que Josué y Caleb tenían un pensamiento diferente, tenían un espíritu diferente, tenían una mentalidad diferente de acuerdo a las promesas de Dios. Dice que algunos se reunieron para apedrearle a ellos. Porque el mundo nos quiere llevar a una mentalidad de pobreza, de escasez, de miseria, de chillar. ¡Ey! Nosotros pertenecemos a una nueva realeza. Como se dice que nos rescató del imperio de las tinieblas, nos transportó a un nuevo reino, a un reino de luz, a una nobleza real. Eso es usted en Cristo Jesús. No es por nada que usted haya hecho. No es por nada que yo haya hecho. Yo no merecía, ni usted no merecía eso. Pero Él, por su infinito amor, por su gran amor, Él decidió darte eso. Y usted hoy es hijo de Dios. Usted tiene una nueva identidad. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos posicionarnos en esa identidad. Aleluya. Usted es bendecido. Usted es sano. Usted es hijo de Dios. Pastor, pero estoy viviendo este momento de enfermedad. Pero no puede prevalecer. Siga posicionándose en la palabra. Siga declarando la palabra. Siga hablando la palabra. Lo que la palabra de Dios te promete. ¡Ey! Jesús partió en la cruz del Calvario. Enfermedad, miseria, escasez, pobreza, dolencias, frustraciones, depresión. Fue partido en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Tomemos conciencia de este momento, hermano. Traiga memoria el sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya. Cuando usted trae memoria, sabe, hay momentos aquí, hermano. Tenemos testimonio aquí de personas que en el momento de la Santa Cena han recibido milagros físicos en sus cuerpos. Milagros físicos. Yo no sé cómo es tu situación. Yo no sé si estás padeciendo por alguna enfermedad, dolencia, sea cual fuere. Presión alta, diabetes, no sé, tumor, cáncer, llámese como se llame. Hay un precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Sangre fue derramada. Su cuerpo fue dilacerado allí. Y si usted tiene fe suficiente en ese sacrificio, hermano, usted va a ver que el poder de esa sangre se puede manifestar en tu cuerpo. Y puede manifestar aquello que la palabra de Dios te promete. Aleluya. Y dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Él fue derramado por tu vida, por mi vida, para cambiar nuestra historia. Aleluya. En Cristo Jesús hay una nueva historia. En Cristo Jesús hay una nueva historia. Por eso es que si usted está en Cristo Jesús, usted necesita permanecer. Una vida de pecado no es la vida que Dios estableció para los hijos de Dios. Si usted está en pecado, si usted está en un camino equivocado, Dios te dice: hey, hoy arrepiéntete, hoy vuélvete a mí y participa de este momento. Así como dice aquí que Él deseó, Él anheló participar en ese momento con sus discípulos. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros participemos. No dejes que nada te condene en este momento. Así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Él dice: examínese cada uno a sí mismo. No soy yo el que te tengo que examinar. No soy yo el que te voy a decir: hey, vos no podés participar, vos podés participar. No. Cada uno debe examinarse a sí mismo, dice. Y luego coma el pan y bebe de la copa. Es el deseo de Dios. Entonces, si Dios ya te perdonó, ¿usted por qué se está condenando? Si hay algo que usted tiene que arreglar, arregle ahora. Vuélvese a Dios, es el mejor camino. Es el camino bueno. Es el camino de la bendición, es el camino que Dios estableció para cada uno de sus hijos. Vuélvase a Él. Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Amén.
Padre Celestial, nosotros te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, tan especial, tan hermoso, donde nosotros traemos a memoria lo que hace más de 2000 años atrás sucedió aquí, Señor. Oh, aleluya, nosotros, Señor, consagramos, Señor, estos elementos y vamos a participar en estos momentos. Este pan y esta copa, este jugo de uva, Señor, simboliza, Señor, tu cuerpo que fue partido en la cruz del Calvario, tu sangre que fue derramada, Señor, allí, fue por mi vida, fue por la vida de cada uno de nosotros aquí, Señor. Nosotros consagramos estos elementos y yo declaro que al participar de estos elementos, Señor, aquel que necesita sanidad en su cuerpo, lo reciba en el nombre de Jesús. Señor, que seamos fortalecidos en esta noche, seamos renovados, seamos restaurados, seamos rejuvenecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Pueden ponerse de pie y Señor,
que en este momento vos puedas buscar una persona a tu lado, alguien ahí, que nadie vea solo, no estás solo, júntese con alguien ahí, que ustedes puedan celebrar juntos este momento de Santa Cena, este momento de celebración. Dios va a traer a memoria lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Amén. Declaren esto conmigo: estos elementos son el símbolo de nuestra victoria, de nuestra bendición, de nuestra salvación. Por causa de estos elementos, hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Prepárense para los mejores días de su vida. Juntos vamos a celebrar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Puede celebrar, puede brindar ahí con su hermano, puede participar del pan y luego de la copa. Y Él es el mayor y Él está contigo. Yo no sé qué usted está orando, qué está esperando. Pero declara en el nombre de Jesús, hermano, si usted cree, afírmese en Dios. Dios va a hacer grandes cosas en estos días, antes que termine el año. Antes que termine el año. Antes que termine el año. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Amén. Tomen sus asientos, ya vamos a terminar. Quisiera indicar nada más estos libros, y yo sé que van a edificar mucho tu vida. Este libro de Kenneth Hagin, que dice La mesa, que habla, justamente habla de la Santa Cena, dice trayendo la Santa Cena para su vida. Amén. ¿Usted sabía que usted puede participar en la Santa Cena en su casa, con su familia? ¿Sabe, hermano? Yo le digo algo que nosotros vivimos en la época de la pandemia, cuando estábamos encerrados. Nosotros casi todos los días hacíamos la Santa Cena. ¿Sabes? Trayendo a memoria, Señor, esto es tu pacto. Señor, esto tú hiciste, no hay enfermedad que pueda prevalecer contra esto. Trayendo a memoria. ¿Usted está conmigo? Esto no es un ritual nada más que nosotros hacemos por hacer. Llega una vez al mes o el primer domingo de cada mes y en Santa Cena hacemos por hacer. No. Esto tiene algo, hermano, un significado poderoso. Si nosotros creemos en eso, nosotros vamos a obtener los beneficios que nos promete la palabra de Dios. ¿Eh? Y usted en su casa, en momento de tal vez de situación, de enfermedad, usted puede
hermano, los padres, los hombres, los sacerdotes. Si no hay un padre, un hombre, un sacerdote, usted que es mujer y usted dirige su casa, usted puede tomar eso. Usted puede preparar allí un pan, un jugo de uva, usted presenta ahora, lee este versículo, comparta con su familia en fe y declara el poder que está aquí en la palabra y establecido, hermanos. Amén. ¿Sabe? Estamos en un tiempo donde hay muchos virus, muchas virosis, muchas enfermedades que están rondando el mundo por todos lados. Y muchos dicen, pastor, esto es común. Nos agarramos nosotros, la agarró fulano, ciclano, está agarrando a todo el mundo. ¡Ey! Yo no sé cómo te agarró a ti. Yo quiero decir que yo estuve así también en estos días. Nosotros no estamos expuestos aquí en un mundo, hermanos. Pero el punto es no conformarse con eso. Señor, yo declaro. Está el virus ahí, está la enfermedad, están los síntomas. Pero Señor, hay un poder mayor por encima de todas esas cosas. El poder de tu sangre que fue derramado en la cruz del Calvario, yo lo acepto. Señor, yo declaro, soy sano por la gracia de Cristo. Y tal vez el efecto de esa enfermedad fue mucho mayor a la vida de otras personas. Y bueno, va a ser así. Amén. Posicionémonos en la palabra de Dios. Amén. Y este libro te va a ayudar a entender mucho más, hermano, acerca de la importancia de la Santa Cena, el significado que tiene la Santa Cena para nuestra vida como hijo de Dios, como cristiano. Amén. Y después tenemos este otro libro que es extraordinario, de Ricky Renner. Dice un análisis profundo de los momentos decisivos de la pasión de Cristo. Este libro se llama Totalmente Pago. Impresionante, hermano, cuando uno empieza a estudiar todo ese momento que Jesús pasó, desde el momento que le agarraron ellos hasta el momento de llegar a la cruz, su muerte, su resurrección, todos los significados que tiene cada paso, cada cosa que sucedió, hermano, tiene un significado muy importante. Y cuando usted entiende eso en la palabra de Dios, eso te trae libertad, te trae entendimiento, eso genera fe en tu corazón para que usted pueda, hermano, creer en lo que la palabra de Dios está establecido para tu vida. Usted va a empezar a entender muchas cosas que usted no entendía. Y usted va a empezar a vivir una nueva realidad en Cristo Jesús. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. Y también tenemos Biblias aquí en nuestra librería como estas, para que usted al comprar esta Biblia usted va a estar apoyando también nuestro ministerio allí en la cárcel, con las mujeres, con los hombres, con los adolescentes. Amén, hermanos. Fueron bendecidos. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos de este lugar en el nombre de Jesús.